Vamos então ao Vai Se Tratar, porque segunda-feira é dia de todos nós nos tratarmos aqui, ouvir algumas dicas. Léo, mas eu não tenho alergia, nunca tive alergia, então vale a pena você se informar para você ajudar algum amigo, alguém do seu trabalho, porque a cada 3 pessoas, 4 têm alergia. Não é isso, Letícia Dantas? É isso aí. Muita gente tem alergia, não é verdade? Então é um tema super relevante e hoje a doutora Fernanda Sobreira, alergista e também imunologista, vai vir aqui no Mosaico para responder algumas perguntas. Vamos à primeira então, sem mais demoras. Como é feito o diagnóstico da alergia? Como saber, na verdade, também a causa da minha alergia? Fala aí, doutora Fernanda Sobreira. Olá, pessoal do Mosaico, é um prazer estar aqui novamente com vocês e vamos lá responder um pouquinho mais sobre alergia. Na verdade, existem vários tipos de alergia, então é preciso uma avaliação cuidadosa dos sintomas, dos sinais, para a gente indicar o teste mais adequado para aquele paciente. Em geral, são os testes alérgicos que vão definir o diagnóstico e a causa daquela alergia para a gente conseguir fazer o tratamento ideal. Então, a orientação é, assim que aparecerem os sintomas, ou se você está na dúvida se é um processo alérgico ou não, procure seu alergista. Um bom alergista vai saber te orientar e te indicar o melhor teste alérgico no seu caso. Às vezes a pessoa fala que ela tem alergia a leite, mas ela não sabe. Então, tem diversos tipos de testes para você descobrir qual é a causa da sua alergia. Agora eu fico me perguntando aqui, a alergia tem cura? Ou a partir do momento do diagnóstico deve ser feito um tratamento contínuo? Explica pra gente aí, doutora. Então, depende. Existem vários tipos de alergia e, dependendo do tipo, você tem uma evolução esperada, né? Então, por exemplo, uma alergia respiratória, uma rinite alérgica, uma asma alérgica, em geral você não tem cura, mas você tem um bom controle, fazendo o tratamento adequado, com as vacinas, né? A medicação, o controle do ambiente, enfim, você consegue um bom controle. A alergia alimentar, ela já tem uma evolução esperada que numa determinada idade existe uma chance grande do paciente ficar curado, mas ele tem que ser acompanhado pelo alergista. Então, vai depender muito. Tem outros tipos de alergia, alergia na pele, as dermatites de contato, enfim, são inúmeras possibilidades com evoluções diferentes. Então, o importante é você iniciar o tratamento com o alergista e seguir todas as orientações que o profissional vai te passar. Isso faz muita diferença na sua qualidade de vida. Essa eu tenho muita dúvida, acredito que a Letícia, a Emily e a Bruninha também vão querer saber. Uma alergia pode ser hereditária? Se eu tenho uma alergia a um medicamento, por exemplo, é possível que o meu filho tenha a mesma alergia? Fala aí, doutora. Algumas alergias são hereditárias, sim. Então, você tem, na verdade, o componente genético que é passado de pai para filho, mas o ambiente vai influenciar muito na manifestação dessa doença. Então, se você traz, né, no seu DNA uma chance maior de desenvolver um processo alérgico e você tem um ambiente favorável, por exemplo, com muita poeira, com muito ácaro, isso vai levar você a ter o problema. Porém, se você tiver um controle ambiental adequado, você vai ter uma chance de ficar com menos sintomas e menos problemas alérgicos. Então, existe sim, né, esse componente hereditário, mas o ambiente é muito importante na evolução dessa alergia. E isso não vale para todos os tipos. No caso da alergia a medicamento, já não funciona assim. Você já não tem esse componente hereditário. Então, cada caso é um caso. Você tem que avaliar e acompanhar para seguir as orientações de como você pode, em determinados tipos de alergia, prevenir os sintomas e, em outros casos, você já tratar os sintomas que já estão aparecendo. Então, hoje está difícil, tem bastante pergunta que que vai depender, né, de muita coisa. Então, enfim, precisa ter o alergista do seu lado. O alergista vai ser seu amigo nesse caso, para te acompanhar e te ajudar.
Doutora Fernanda Sobreira, um beijo pra ela que responde a gente aqui com tanta paciência, né? E na verdade não tá difícil, não tá fácil, porque é uma excelente profissional. E Emily, esse assunto é legal porque a gente tem o Marquinhos, que é é o seu cunhado e é o meu cunhado também, seu concunhado, né? Uhum. E ele tem alergia a frutos do mar. E a gente estava com essa dúvida, a gente começou a comentar sobre isso. Será que a Melinda, que é a filha dele, também teria essa alergia? E pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, mas depende também. Então, todo mundo tem que fazer essa avaliação com um especialista. O ideal era que todo mundo fosse, porque, como ela disse, não tem uma resposta pronta. Cada caso tem que ser avaliado, né? E tudo vai do ambiente também, Vai né? do ambiente. Às vezes sua casa é úmida, então não é a questão de ser uma doença hereditária. É porque você foi criado naquela casa e seu filho também. É. Então ele só tem o mesmo fornecedor da alergia, vamos Não dizer é assim. que seja de família, é que vocês estão compartilhando ali os mesmos problemas. É verdade. Então tá respondido aí, doutora Fernanda Sobreira, que tá aqui no Vai Se Tratar com a gente hoje. Vamos para a próxima, então. Qual a orientação quando acontece uma crise alérgica inesperada? Isso é muito comum com alimentos ou picada de insetos, por exemplo, e como devemos agir ali de imediato? Porque dá aquele desespero, né? Todo mundo fica ali alvoroçado. Fala pra gente, doutora. Os pacientes alérgicos, eles devem ter um plano de ação, que é uma orientação do que deve ser feito no caso de uma crise alérgica. Só que aí vocês vão falar, ah, doutora, mas e se for a primeira vez que eu tiver uma crise alérgica? O que eu vou fazer? Como é que eu vou saber? Então, existem alguns sinais que vão ter maior gravidade. E aí, nesses casos, é importante levar o paciente para o hospital, que seriam, por exemplo, um inchaço muito grande, né, no rosto, às vezes na garganta, e aí vai aparecer uma falta de ar, uma dificuldade em respirar, ou se o paciente apresenta lesões na pele muito intensas, com muita coceira. Isso tudo vai ter que ser tratado de uma forma mais rápida, então precisa ir para o pronto-socorro. Mas existem algumas crises que são mais leves, né? Por exemplo, uma crise de rinite, ou então, às vezes, uma reação a algum alimento, e isso pode ser tratado em casa, com a medicação adequada, mas isso tem que ser orientado pelo profissional, pelo alergista capacitado. Você não pode sair ouvindo o que qualquer pessoa fala, porque existem reações alérgicas graves. Então, é importante ter muito isso em mente, né? Ter esse plano de ação, no caso do paciente já alérgico diagnosticado, e, na dúvida, procurar o atendimento de emergência, que é o mais seguro e mais correto. Vamos para a próxima pergunta, que o tempo está correndo e eu quero falar todas aqui para você terminar o seu dia aí muito bem informado sobre esse assunto que é extremamente relevante. Doutor, é verdade que existe um teste feito no sangue para a gente verificar ali quais medicamentos uma pessoa é alérgica? Conta para mim. Infelizmente, isso não é verdade. Eu atendo muitos pacientes que têm essa dúvida. Ah, eu vim aqui para saber quais os medicamentos que eu tenho alergia, porque eu vou fazer uma cirurgia ou eu vou iniciar um tratamento. E a gente não tem como avaliar previamente quais são os medicamentos que vão apresentar reação alérgica na pessoa. Então, isso é um mito, não tem como fazer essa avaliação. Só que existem algumas medicações que já existem testes no sangue para tentar ajudar no diagnóstico de alergia àquele medicamento. Mas são pouquíssimas medicações e esse teste é um teste que dá muito resultado falso negativo. O que é isso? O resultado vem negativo, só que você não tem como dar certeza absoluta para o paciente que ele não é alérgico. Você precisa continuar a investigar com outros testes na pele ou testes de provocação. Então, um teste seguro que você vai ali e colhe o exame de sangue para definir se tem alergia a algum medicamento ou não, não existe, na verdade, com segurança para a gente dar esse diagnóstico. Então, isso é um mito. Na suspeita de alguma alergia medicamentosa, é muito importante procurar o alergista para que seja feita uma análise correta e adequada para seguir com uma orientação e o tratamento
correto e adequado para esse paciente. E seguro, claro, que é o mais importante. Você ouviu então a doutora Fernanda Sobreira, alergista e também imunologista, que veio aqui no Vai Se Tratar de hoje e falou de diversos assuntos extremamente relevantes sobre alergia. Você que começou a espirrar aí só de ouvir, vai ter acesso agora aos contatos, onde ela atende, ao Instagram dela. Tudo isso fala pra gente, doutora. Para as pessoas que quiserem me acompanhar, saber um pouquinho mais sobre alergia, eu estou no Instagram, no @doutora_Fernanda_Sobreira_alergista. Eu estou fazendo os atendimentos na clínica Laurindo Med, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Lá na bio do Instagram tem um link direto da minha assistente para marcação, mas é pelo telefone 24 99228 8161. Mas eu estou sempre postando coisas legais ali para vocês acompanharem, já tirarem as dúvidas. Estou sempre disponível, sou eu mesma que respondo lá as mensagens, então vale a pena acompanhar, ficar de olho ali nas dicas. E queria agradecer aqui a vocês do Mosaico mais uma vez pelo carinho e por essa oportunidade de estar ajudando muita gente que está ouvindo aí o programa de vocês. Parabéns e obrigada. É só você seguir no Instagram, então, DRA Fernanda Sobreira, _, que é aquele risquinho embaixo, alergista. DRA Fernanda Sobreira, _ alergista. E o WhatsApp para você entrar em contato aí, para você começar a se tratar, é o 99228 8161. 99228 8161. Muito obrigado, doutora Fernanda Sobreira. Até a próxima.